a gente estava explicando a situação do Bernabé e as diferentes versões, né, que está soltando Sim, o nosso perfeito. amigo Juan Cruzoller. Até, inclusive, a última versão, tá? Saiu, inclusive, faz uns 4, 5 minutos que eu vi ali no Twitter, que ele fez uma brincadeira falando sobre o Bernabé primeiro curtir o carnaval e depois vir a Porto Alegre. Né? Ele meio que ironizou a situação. Né? E é basicamente o seguinte, tá, gente? É claro que a gente depende do empresário, porque, segundo as fontes do Inter, o Inter não sabe quando o jogador vai chegar. Né? Porque nem tudo foi definido ainda. O que eu quero dizer com isso? Sim, o Internacional vai adquirir o Bernabé, já tá tudo certo com o Celtic, e agora a situação é burocrática em relação ao pagamento de comissão para os intermediários, né? Ou seja, para o empresário. Essa é a questão agora. Então, fica aí essa dúvida. O Cruz, né? O Juan Cruz, que é o empresário, o Juan Pablo, que é o outro empresário dele, eles são irmãos. E eles eles são bem engraçados, assim, conversando com eles, tá? Eu já conversei bastante com o Juan Cruz. Eu tenho até bloqueado. Eu conversei com o Juan Cruz algumas vezes já. Ele já falou algumas coisas para mim que aconteceram, já falou coisas que não aconteceram. Então, não é um empresário que a gente confia 100% na palavra dele. Porém, ontem ele me respondeu, né? E ele disse não. Eu perguntei se ele chegava hoje, o Bernabé. Ele me disse não, ele chega na quinta-feira. E foi isso, ele não quis responder mais nada. Perguntei sobre horário, se tinha voo comprado, coisas assim. E ele foi, aos poucos, mudando a resposta dele para as outras pessoas, falando que seria no carnaval, falando que seria semana que vem, né? Então, fica aí essa dúvida, né? A gente tinha, sim, uma resposta dele e agora a gente não sabe mais. Não sabe porque ele mesmo está mudando a versão, né? E aí, claro que isso também complica o nosso trabalho, porque o Inter também não quer falar sobre o assunto. Quando o Inter fala que não sabe. Perfeito. Né? E até trazendo essa versão da ironia, né? Foi uma ironia que o Vozes do Gigante, inclusive, perguntou, e ele falou exatamente o seguinte: Bernabé quer assistir ao carnaval primeiro, depois ele vai treinar. Essa é a versão. Exato. E a versão que eu tinha também confirmado com o Felipe Duarte, que é um repórter da Rádio Gaúcha, inclusive estava conversando hoje com ele pela manhã, ainda antes da entrevista de apresentação do Ronaldo, e a versão que ele tinha é que era até o final da semana, mas que ainda não tinha um dia definido, mas ainda assim cada um fala uma coisa, né? Primeiro que são dois empresários, e aí cada um tá falando uma coisa, e um deles, né, que é o Cruzoller, que inclusive nos respondeu, falou ontem de noite para nós que é quinta, hoje falou para outro colega que é outro dia, aí falou para outro colega que não tem uma data definida ainda, para o Fontes, inclusive. Então, é uma situação que a gente não sabe, mas dentro do Beira-Rio ainda tem um cenário de tranquilidade enorme quanto a isso. E é o único motivo de eu ainda não ter me preocupado quanto à permanência dele. Porque caso a minha contrário, eu já estaria preocupado. É a questão de ele não estar presente na pré-temporada junto com a equipe. O quão prejudicial vai ser isso fisicamente pro Bernabé? Né? O quão atrás ele vai começar a temporada em relação a outros por não ter feito uma pré-temporada, uma preparação física correta. Né? Isso preocupa a gente, sem sombra de dúvidas. E, além disso, o Inter começa a temporada, então, né, o primeiro jogo aí, o jogo amistoso, sem lateral esquerdo.